Vamos orar para que Deus venha falar conosco, tá bom? Santo Deus Pai, louvado seja, engrandecido o teu nome, Senhor. Como já foi falado, Senhor Deus, nesta manhã, por todas as pessoas que passaram aqui, Senhor Deus. Obrigado por esse culto maravilhoso, culto da família, Senhor. Continua falando com a tua igreja, com as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor Deus, através dessa live, Senhor Deus. Que neste momento não seja a Karine, mas que venha ser o teu Espírito Santo, Senhor Deus, através da minha vida. Senhor Deus, sou pequena, sou falha, sou de barro, Senhor Deus, mas sou tua, Senhor Deus. Fala conosco, Pai, porque a tua igreja também é tua, Senhor Deus. Nos abençoa nesta manhã, Senhor Deus, para a honra e louvor do teu nome. Essa é a nossa oração, Pai, crendo, Pai, que tu já estás aqui, porque podemos sentir a tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Que diz assim: amém? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia! Glória a Deus. Continuando aí, podeis assentar. Pastor aqui já falou, não preciso nem pregar, irmãos, porque ele já falou aqui, Deus já está abençoando vocês, sim ou não, amém? Amém. Então, assim, o que eu gostaria de deixar aqui, que Deus colocou no meu coração, foi meio que uma briga, porque eu preparei uma coisa, no meio do caminho eu comecei a escrever outra, eu falei, meu Deus, é culto da família, eu tenho que falar sobre família, mas a mensagem é... Falei, mas vamos lá, vamos ouvir o que Deus tem para nossas vidas. E em Gênesis 12, 1, versículo de 1 a 3, tem uma promessa que Deus fala ao patriarca Abraão, que essa promessa que a gente acaba de ver, ela se estende a nós. E serão benditas todas as famílias da terra. Hoje, como culto da família, a frase que a gente leu aqui, a gente já tem uma aplicação nessa frase. Você ainda não pescou, né? Vou falar de novo. Deus te trouxe aqui para falar que você e a sua família é abençoada. Deus tem uma bênção especial para a sua casa nessa manhã. Tem muitas pessoas que estão esquecendo do que Deus prometeu. Está lá em Gênesis 12, Karine, mas tem muito tempo. Ei! Não, pode ter muito tempo, mas a Bíblia está falando aqui, ó, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E aí lá no final, ó, em ti serão benditas todas. Está falando algumas? Está falando só de Abraão? Só a descendência de Abraão? Todas as famílias da terra, lá no versículo 3. E aí, deixa eu voltar aqui. E aí eu aprendo duas lições com isso. Duas lições que Deus mostrou para mim. Primeiro, a gente precisa contextualizar vocês. Então vamos falar um pouquinho de Abraão. E aí quando eu comecei, geralmente o pregador ele faz o quê, né? Ele vai estudar a história do livro, saber quem escreveu, fazer tudo isso. Deus virou para mim e falou assim, não quero que você fale sobre isso. Isso eles já sabem. A história de Abraão vocês já sabem. Eu quero que você fale 2 pontos com ele. A primeira é a mudança de nome. Vocês sabem que na história de Abraão, ele mudou o seu nome de Abrão para Abraão. E a segunda é sobre palavra. São 2 coisas que eu queria, 2 lições que a gente aprende nesse contexto. Então, uma é que nome é importante. O pastor, quando me chamou aqui, ele falou assim, Karine Mendes, então eu sei que sou eu. Pastor Fábio vem aqui orar, já sabe. Pastor
Então, para você identificar uma pessoa, você não consegue. Ei, vem cá, a pessoa não vai olhar. Você vai chamar alguém, você chama pelo nome. Então, tudo tem um nome. Abrão tinha um nome e depois ele foi chamado de Abraão. Em Gênesis, para você ter noção quanto que é muito importante essa parte de um nome, em Gênesis 2:23 diz assim: Adão, ele deu o nome da sua esposa. Ele primeiro chamou a Eva de varoa. Depois, no segundo momento, ele chamou de Eva. Por que ele chamou primeiro de varoa? Porque foi tirada da costela dele. E depois ele chamou de Eva. Por quê? É a mãe dos viventes. Olha o significado aí do nome. E aí, a gente vê outros relatos na palavra de Deus sobre mudanças de nome. Por exemplo, Daniel e os seus companheiros. Quando você lá, quem mudou o nome não foi Deus dessa vez. Foi, sabe quem? Nabucodonosor. Ele pegou e chamou Daniel de Beltesazar. Sabe o que significa isso? Amado de Baal. Como assim, Karine? Porque naquela época Daniel ele foi exilado para a Babilônia. Ele foi, ao contrário, ele não queria ir. Mas Daniel, ele não se contaminou. A história que a gente conhece de Daniel, ele resolveu não se contaminar. E sabe o que significa o nome de Daniel? Deus é minha justiça. Também a gente pode ver Isabel. Isabel, ela foi visitada por um anjo. E o anjo pediu para ela colocar o nome de João no seu filho que ia nascer. E sabe o que significa João? Deus é gracioso ou mostrou favor. Isso é o que significa João. Mas, Karina, eu não estou entendendo. Isabel era estéril. Isabel não podia ter filhos. Inclusive, o sobrenome de João era Batista. Por quê? Ele batizava as pessoas pelo Senhor. Ele veio antes de Cristo. Jesus, o próprio anjo visitou Maria e falou que colocaria o nome de Jesus, que significa o Salvador, ou aquele que salva. Karina, eu não estou entendendo nada. Por que você está falando de significado de nomes e por que nome é tão importante? Porque a gente vê isso acontecendo na história de Abraão, ou de Abrão. Abrão significa pai elevado ou pai das alturas. Depois que Deus muda o seu nome, significa pai de nações e pai de multidões. O nome Abrão tem uma ligação direta com Deus da lua, por isso Deus nas alturas, por isso pai das alturas, desculpa. Por quê? Estudos recentes comprovam, recentes não, já tem um tempo, comprovam que a família de Abrão, ela era idólatra. Tanto que o nome do pai de Abrão, Abrão, era Terá. E Terá em hebraico significa Ierá. Ierá significa lua, ou seja, Deus da lua. Eles já tinham uma idolatria que até o nome deles e dos filhos eles já colocavam nessa idolatria. E Josué 24:2 afirma isso. Fala assim, e eles seguiam outros deuses. Então Abraão, até esse momento, ele era reverenciado, ele era chamado por um Deus da lua, um outro Deus. Só que Deus, ele mudou o nome dele. E no momento que Deus muda o nome dele, ele faz uma promessa. Ele fala assim, ele mudou, a partir de hoje você não vai mais ser chamado Abraão, você vai ser chamado Abraão. E através de você, todas as famílias serão benditas. Isso lá no capítulo 17 descreve isso. Você ainda não pescou, né? Deus está dizendo para você, ei, eu estou mudando o seu nome hoje. Ei, eu te dei um novo nome, assim como Abraão, eu estou te dando um novo nome hoje. Saiba que você está recebendo um novo nome hoje. E ainda te digo mais, o nome de Abrão tinha a ver com o significado e com o ministério da vida dele, com o chamado que ele tinha. O nome que Deus te deu também tem a ver com o teu chamado. E só você sabe. Em Apocalipse 2:17 diz assim: Deus nos dá um novo nome. E esse nome ele representa, sabe o quê? O nosso caráter em Cristo. Apocalipse é um livro que fala da revelação, ou seja, as coisas que ainda vão acontecer. E aí eu quero afirmar uma coisa para vocês com toda certeza: não vai acontecer.
Como assim, Karine, não vai acontecer? Se você está falando que é um livro da revelação. Já aconteceu. O nome que ele fala que ele vai te dar lá em Apocalipse já aconteceu. Sabe por quê? Porque ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Deus não é pego de surpresa. Deus não, para ele, a onipresença dele, ele já está lá no futuro. Ele já sabe o teu nome e ele te dá o teu nome hoje. E ele está falando no teu ouvido agora, soprando o seu nome. Presta atenção, ouve aí, ó, no seu ouvido, o Senhor falando contigo, chamando-te pelo nome. Colossenses 1,17 diz assim, ó, que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ou seja, antes mesmo de você falar qualquer coisa, ele já sabe. Tudo é para ele, para a glória dele. Esse Deus é maravilhoso. Se eu fosse você, eu estava sorrindo agora. Um sorriso bem largo, sabe por quê? Porque ele mudou o seu nome. E com o seu nome vem o seu caráter e o seu chamado transformado na sua vida. Em 1 João 4,17, na parte B, fala assim: assim como ele é, nós devemos ser semelhantes. A minha pergunta agora para você é a seguinte: você está sendo aqui na terra o que o teu nome espiritual revela? Vou repetir. Você está sendo aqui na terra o que o teu nome espiritual revela? Assim como Abraão, todos nós temos desígnios e chamados. Todos nós temos um propósito. E esse propósito, ele tem que ser continuado. A gente acha que a Bíblia parou aqui. Ei, a Bíblia está se cumprindo nos dias de hoje. Você faz parte disso aqui. Você faz parte dessa história. Você acha que só foi os profetas? Não, você também é profeta nesse tempo. Você também é usado para abençoar, para fazer isso aqui se cumprir. Ainda existem profecias que não foram cumpridas. E você faz parte. O que você está fazendo por isso? Deus está te dando um novo nome. Ele te chamou. Você está vivendo o teu propósito, o teu chamado. Você está vivendo o que Deus sonhou para a tua casa, para a tua família. A segunda lição que eu aprendo aqui é palavra. O quanto que a palavra ela tem poder para mudar e para expressar algo. A Bíblia fala lá em Hebreus 4,12 assim, ó, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, capaz de discernir pensamentos e atos do coração. Gente, a palavra de Deus ela é viva, viva. A palavra ela é Cristo, porque para Ele, por Ele, foram criadas todas as coisas. Jesus, Ele é a palavra. Em Gênesis 1, quando a gente lê na Torá, fica mais fácil de entender o contexto, porque a nossa linguagem, o português, ele é uma língua que parece ser rica, mas ela é muito pobre. Quando a gente pega na forma original da escrita, você consegue ter riquezas de detalhes. Lá em Gênesis 1, quando a gente lê assim: no princípio criou Deus céus e terra. Versículo simples, né? Você entende que Deus criou céus e terra. Só que quando você vai pegar lá na Torá e você vai entender a palavra, você pega a palavra Deus. Deus ali na Torá está dizendo que é Elohim, né, que eles chamam, Elohim. Mostra uma forma no plural, ou seja, mostrando que Jesus estava com ele na criação. Tanto que em outros textos mostra a palavra Eloá, que também é Deus, só que na forma singular. Ou seja, Jesus estava com Deus na criação. A Santíssima Trindade, os três. Tem estudos até que colocam uma figura de linguagem para ficar mais fácil da gente entender. Presta atenção, ó. Tem gente que fala assim: é como Deus falasse: haja o céu, ou haja luz. Aí Jesus fosse lá, executasse a obra. E o Espírito Santo validasse, testificasse, é bom. É mais ou menos assim. Gente, Karine, onde você quer chegar com isso? Eu não estou entendendo. João, ele teve a revelação exata. E eu gostaria de expressar aqui para vocês. João, ele falou assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí eu vou para o português. Eu gosto de português.
Aí fala assim, verbo, o que é verbo? A gente classifica o verbo da seguinte forma: uma palavra que pode executar uma ação. Na língua portuguesa, ou melhor, na gramática, quando a gente vai estudar a palavra, o que é palavra, fala assim, ó, o que afirma a existência de uma ação ou uma qualidade que atribuímos a um sujeito. Logo, no texto que João escreveu, a gente entende que verbo aqui é uma ação, e nós o sujeito da frase. Então pega essa daí, ó. Jesus é a ação de todo aquele que crê. Essa ação produz um movimento chamado, sabe o quê? Vida eterna. Acho que você não entendeu. Isso merece um glória. Jesus, ele estava na criação, executando a palavra de Deus. Ou seja, ele, Jesus, é a própria ação, ou melhor, conjugação da existência de tudo que existe. Quando essa ação, Jesus, é executada, gera-se vida. E vida eterna, vida em abundância. E não é só lá no céu, não, aqui na tua terra, na tua família, na tua casa. E sabe o que é mais lindo nisso? Que tudo se completa em Jesus. Tudo. Tanto que ele mesmo afirma isso. Lá em João 14,16. Todo mundo conhece, né? Eu sou o caminho, a verdade, que é a palavra, e a vida. E os versículos, eles continuam. E sem ele, nada do que se foi feito, se fez. Nele estava a vida. E a luz dos homens, e a luz, ela resplandece nas trevas. Mas, Karine, o que você quer aplicar na minha vida? Entendi, tudo que você falou, realmente Jesus é lindo. Mas o que você quer aplicar? Eu disse aqui que a palavra é Cristo. E se Cristo está em nós, toda palavra que sai da nossa boca deve refletir Cristo. A Bíblia fala assim, lá em Colossenses 1:27. Cristo em nós, a esperança da glória. O que tem saído da sua boca tem refletido Cristo? O que você tem falado na sua casa com os seus filhos tem refletido Cristo? Você tem abençoado ou amaldiçoado as pessoas que estão ao seu redor? Porque a nossa boca, e aí eu não vou nem entrar lá o que Provérbios fala, o que Tiago fala, tem poder para abençoar e amaldiçoar. E se a Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória, e a gente já entendeu que a palavra é Cristo, o que está saindo da sua boca? O que está saindo da minha boca? Tem que ser palavras que edificam. A gente tem que ser, a Bíblia fala, que sejam vocês assim como Ele é. Então temos que ser como Cristo é, nas nossas falas. Só que para a gente falar, a gente precisa pensar. E para a gente pensar, aí a gente leva lá em Filipenses lá, que fala assim, ó, tudo que seja puro, tudo que seja de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupais as vossas mentes. Será que é isso que está ocupando a mente hoje das pessoas? Será que é tudo que é puro, amável, dócil, de boa fama, virtude? Quando Ele habita em nós, nós somos a ação para gerar vida eterna para outras pessoas, através do Espírito Santo. O que tem saído de você e da sua boca? Jesus, Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E sabe como ele venceu? Na palavra. Só que hoje a gente prefere pegar o tablet, o celular, o Instagram, o Facebook, olhar o que os outros estão alimentando, do que ler isso aqui, ó. Aí a gente vem aqui e pede o pedido de oração, nada contra. E a gente, ora por isso, ora por aquilo, mas e aí, e você? O que você tem feito? Será que a tua oração está sendo igual a dos grandes nomes da Bíblia? Como Davi, que orou, que clamava ao Senhor. Davi também pecou, Davi também teve erros, mas ele dobrava o seu joelho e ele falava. Tanto que a Bíblia fala sobre Davi, que ele era um homem segundo o seu coração. Você tem sido um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos?
para sua irmã, para o seu tio, para o seu trabalho, aonde você chega. Entenda o seguinte: quando a gente está em Cristo, a gente é testificado pelo Espírito para sermos usados para apontar o caminho. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. E quem se torna ouvinte, engana-se a si mesmo. Praticantes da palavra. A palavra quem é? A gente já falou aqui, é Cristo. Então a gente tem que ser praticante do que Cristo fazia. Será que os nossos atos estão condizentes com o que Cristo fazia? No versículo 25 de Tiago 1, fala assim, ó: mas quem é praticante será bem-aventurado. E aí eu quero voltar para a história de Abraão, porque bem-aventurança retrata também obediência. Abraão, ele foi chamado para ser um homem de Deus, para ser o princípio de uma nova nação de adoradores. Ele não foi escolhido somente por seus descendentes sanguíneos, mas ele abriu a porta, o caminho para que nós hoje estivéssemos aqui. Em Gálatas 3:8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E ele continua em Gálatas 13, no versículo 14 agora: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, para nós, igreja, por Jesus Cristo, e pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Abraão, ele foi chamado para obedecer, e ele foi reconhecido como pai de nações e multidões, através da fé. Tanto que em Hebreus fala que ele é o pai da fé. Gente, Abraão, ele creu em Jesus, ele creu em Deus antes de Jesus aparecer, antes de Jesus existir na terra. Ele já creu em Deus, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Cristo, ele veio para manifestar a exata expressão do homem perfeito, após o cumprimento do propósito da criação, para que a glória de Deus pudesse ser revelada e manifestada. Então, para a gente hoje aqui, para a gente entender, viver essa bem-aventurança, a gente precisa acreditar, a gente precisa crer, assim como Abraão creu em Cristo revelado. Quando a gente lê aqui em Abraão, e a gente volta para o texto, que diz assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Essa informação, ela é baseada na palavra de Deus, não foi nas emoções de Abraão. Ele precisava acreditar nessa palavra, que era uma providência divina. Repare bem, Deus falou o lugar para onde ele deveria ir? Não. Sai, e eu vou para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas sai. Se você quer receber as promessas de Deus na sua vida, você precisa entender que você precisa cumprir alguns princípios. E um deles é a obediência. Você precisa acreditar e estabelecer essas ordenanças na sua vida. Você não é obra do acaso. Tem muita gente falando assim: Karine, eu não tenho chamado, eu não sou especial, eu não sou importante, eu nasci na família errada. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você não nasceu na família errada. Karine, mas você não conhece a minha vida, você não conhece o meu histórico, você não sabe o que eu passei. Tudo o que aconteceu na sua vida, tudo o que aconteceu na sua vida, guarde isso, é para que Deus venha realizar o teu propósito, o teu chamado, para o nome dele ser glorificado. Se você nasceu sem pai ou sem mãe, ou aconteceu alguma tragédia na sua família, na sua infância, eu não sei qual é o seu histórico, mas tudo isso formou o seu caráter, tudo isso formou quem você é, e por tudo isso que você passou, hoje você está aqui, hoje você está assistindo essa live. Então não fica desesperado, você não é obra do acaso, não existe, Deus não é pego de surpresa, Deus não é acaso, Ele conhece todas as coisas, Ele já foi lá no futuro,
E Ele já sabe as nossas decisões, Ele sabe onde é que a gente errar. E Deus, o plano dele não erra, o plano dele é perfeito. A gente erra, mas Ele vai, vem cá, e te chama pelo nome. Hoje Ele te chama pelo nome, para que você venha cumprir o teu chamado aqui nessa terra, para que a sua família venha ser bendita e abençoada, assim como Ele abençoou, já lá no passado. E essa bênção, ela vem, ó, até os dias de hoje, para as nossas vidas, amém? Eu quero falar uma coisa para você, ó. Tem pessoas que entram na nossa vida e falam palavras que travam, falam palavras duras, palavras que faz você parar no meio do caminho. Entenda o seguinte: muitas das vezes a gente vive uma vida como consequência do que palavras foram ditas. Tem crianças que não conseguem desenvolver e crescer na sua vida profissional, na sua vida afetiva, amorosa, sabe por quê? Porque os pais, inconscientemente, falaram coisas assim para os seus filhos: você não presta, você não é ninguém, você é burro, só porque ele errou um exercício da escola. Ei, isso não é para você. Deus mandou eu dizer para você que se você ouviu palavras como essa dos seus pais, Deus, Ele está liberando você agora dessas palavras. Deus, Ele está trazendo um novo para você. Isso não é morte para a sua vida. Ele está mudando toda a sua mente. Ele está trazendo tudo que é novo, tudo que é puro, tudo que é louvável para os seus pensamentos. E essas coisas, elas não vão mais ficar na sua vida. Eu vim aqui para você entender isso. O que tem poder na sua vida, toda palavra contrária que tentaram contra você, ela não tem poder, ela não prevalece mais. Porque Deus falou que a luz, ela resplandece nas trevas. Você é luz, você é Cristo, Cristo está em nós, e se Cristo está em nós, somos luz. E se somos luz, essas palavras não têm poder na nossa vida. Cumpre hoje o teu propósito aqui na terra. Preste atenção. A maneira pela qual a gente responde às promessas divinas irá determinar o que Deus fará nas nossas vidas. Entendeu? Como você responde às promessas que Deus tem colocado nas tuas mãos? Indiferente? Porque Abraão aqui, ele entendeu essa ordenança. A Bíblia falou assim: sai. Ele saiu. E você? Quando Deus fala alguma coisa para você, para cumprir o propósito, aquilo que Deus escolheu para você, determinou para você ser boca de Deus aqui, abençoar outras vidas, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, para que outras pessoas venham converter, o que você tem feito? Será que a promessa que Deus te deu tem sido suficiente para te manter no caminho, para nos manter no caminho? Ou você já tem desistido e parado no meio do caminho? Obedecer é entender que assim como Abraão, mesmo sem direção, porque Deus não mostrou direção para ele, falou que ainda ia mostrar, ele ia chegar em algum lugar. Obedecer está ligado a confiar. Tanto que Abraão é chamado de pai da fé. Ele aceitou o desafio de caminhar com Deus, mesmo sem saber para onde ele iria. E você? Está disposto a sair dessa terra? Quando eu falo sair, eu não estou falando da região. Ai, Karine, eu vou sair daqui do Rio de Janeiro, eu vou lá para a África para pregar o Evangelho. Não. Você está disposto a sair da tua zona de conforto para fazer o que Deus determinou para você? É muito fácil, né? A gente ter o chamado, mas muitas das vezes a gente está acomodado e a gente não quer fazer. Aqui tá bom, mas eu tenho uma notícia para falar para você, ó. Percorrer o caminho. Se você pegar essa frase, sai da tua terra, no hebraico, a palavra sair, ela está no imperativo como ordem. Só que ela é uma ordem, no hebraico, quando você vai estudar, ela fala assim, ó, que ela deveria sair livre, ele deveria sair livre de qualquer preocupação, seja com família ou com qualquer coisa. E aí? Você está disposto a sair da tua zona de conforto, sem pensamento de família,
sem preocupação, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro para cumprir o propósito. Eu vou para a igreja hoje, mas eu não tenho dinheiro, então não vou não. Irmãos, eu já fui para São Paulo, e eu cheguei em São Paulo e falei, Deus, eu vou. Mas eu não sabia onde eu ia ficar. E lá, eu consegui a casa para ficar, eu não paguei nada pela casa. Eu andei de Camaro, eu falei, nunca tinha andado de Camaro, chique demais. Andei de Camaro, a pessoa vai assistir a live, ela vai ver. Andei de Camaro, fui para o curso, ainda recebi o curso de R$1.200. Fiquei 4 dias em São Paulo. Mas porque Deus falou assim, vai, só vai, que eu vou promover, que eu vou prover. Só que às vezes a gente não vai. Mas e agora como vai ser? E se eu chegar lá e se eu não tiver onde ficar, e se eu não tiver onde dormir? Que Deus é esse que você serve? E para Abraão ele falou assim, ó, sai, mas sai livre de preocupações. Entenda o que Deus quer falar para você. Deus quer que você faça, que você parta, que você saia sem olhar para trás. Sem espírito de retorno. Olha, eu vou fazer isso aqui, mas se der errado eu tenho isso aqui. Erre. Então isso não é fé. Quantas das vezes Deus tem chamado a gente para obras grandes? E Ele tem falado o que a gente quer, tem nos posicionado, tem até mostrado, que para Abraão Ele não mostrou. E a gente fica perguntando, mas o que vai acontecer? Para onde a gente vai? E se não sair totalmente? O receio do novo assusta. Ou o medo de perder o que já conquistamos. Ou vou reformular, o medo de perder aquilo que achamos que conquistamos. Porque a gente não tem nada. Tudo é dele e é para ele. Gente, isso não é fé. Isso não é fé. A fé é algo que depende única e exclusivamente de uma ação minha. A fé é um atributo. E eu gosto de ir no português para falar sobre isso, mas antes eu quero trazer uma coisa para vocês. Quando ele fala tua terra, ele indica um ponto de partida. E, na vida de Abraão, estava se referindo a Ur dos Caldeus, que era a terra onde Abraão ficava, falando que ele ia para Canaã, para a terra da promessa. Só que, quando ele recebeu essa promessa que a gente acabou de ler aqui, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, ele estava em Harã. Ele não estava mais em Ur dos Caldeus. E aí eu fui pesquisar o porquê que ele estava em Harã. E aí sabe o que eu descobri? Que o pai de Abraão, ele teve 3 filhos. E quando eles saíram de Ur dos Caldeus para Canaã, no meio do caminho ele perde um filho. O pai de Abraão se chama Terá. E no meio do caminho ele perde um filho, que se chama Harã. E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, pegou um mistério aí? Qual o nome do filho? Qual o nome da terra? A gente sabe que perda é difícil, né? É complicado. E no meio do caminho ele teve uma perda, ele perdeu um filho. Eu não sou mãe ainda, mas deve ser muito doloroso perder um filho. Eu já perdi um avô e eu chorei muito, que dirá um filho. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, o nome do filho é o mesmo do lugar. E aí sabe o que Deus soprou no meu ouvido? Assim como Terá se sentiu confortável para fazer moradas em Harã e colocar estacas, é assim que acontece conosco. Harã é a terra que a gente está hoje. É a terra que a gente recebeu a promessa. Mas a gente não saiu para poder com o cumprimento dela. Sabe por quê? Porque a gente se sente confortável nessa terra. A gente acha que a gente pode ficar aqui, fazer morada, que está tudo bem. Porque lembra coisas, lembra do passado. A terra de Harã lembrava o nome do filho dele, que ele perdeu. Então, eu vou ficar aqui, sabe por quê? Parece que está confortável, parece que Deus está comigo, parece que eu estou no caminho, mas só parece. Porque Deus não falou, não é aqui que eu quero que você fique? Tua terra é lá, por que você está aqui ainda? Mas Deus diz assim, não é ainda o lugar que eu gostaria de te levar. Aí sabe o que acontece?
coincidentemente, os nomes, eles são iguais. E ele lembra o passado. Ele lembra a tua perda. Muitas das vezes a gente está num lugar que lembra a nossa perda. Que lembra um filho que morreu. E você não aprendeu a perder. E Deus está dizendo para você assim, ó, tem horas que você precisa aprender a perder. Em Mateus 16, 24 diz assim, ó, se alguém perder sua vida através de mim, ele acha. E se alguém quiser fim expôs a mim, ele ganha, não é isso? Não. Ele diz que quem quiser vir a si mesmo, negue-se a si mesmo. Vai perder a sua vida. Perder mesmo. Então aprenda o seguinte, você precisa aprender a perder para você encontrar Deus. A perder os seus propósitos, as suas vontades, os seus desejos para andar nos propósitos de Deus, no chamado de Deus, na presença de Deus. Terá, ele tinha 205 anos quando ele morreu ali em Harã. Ele desistiu no meio do caminho, ele não chegou na terra prometida. O lugar que parece confortável para a gente, o diabo, sabe o que ele faz? Ele sempre vai mostrar um carinho para você, ó, para passar na tua ferida, aquela dor, aquela tristeza, aquela perda, ele sempre vai fazer um carinho para você se sentir confortável onde você está. Mas Jesus, ele não tem band-aid para a tua ferida, não, ele tem cura. Ele tem cura para as cicatrizes do teu passado, para a perda, para a dor, para as tristezas que falaram contra você, as palavras que liberaram da tua vida de maldição, como o pastor orou aqui. Deus, ele tem cura para você. Só que esse evangelho que a gente está falando aqui, você precisa estar disposto a perder. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, sai da casa do teu pai. Ele questionou para Deus, eu vou para onde? Deus ainda ia mostrar. Sabe o que Deus está ensinando aqui para Abraão? A perder. Porque o pai de Abraão tinha ensinado para Abraão a parar no meio do caminho. Quantas vezes a gente aprende de pessoas a parar no meio do caminho? Mas Deus, ele está dizendo para você, ei, ainda não é o lugar que eu quero te levar, não. Eu tenho bênçãos para a tua vida, eu tenho bênçãos para a tua casa, eu tenho bênçãos para a sua família, para os seus filhos. E é bênçãos nessa vida aqui e lá, na vida eterna. Tem muitas pessoas que receberam ensinamentos deturpados e pararam no meio do caminho. Parece correto, parece, mas Deus te convida hoje a perder. Perca esses ensinamentos. Deus, ele fala assim, ó, eu não te chamei para repetir história de fracasso, não. Você não vai repetir a história do teu pai, ou da tua mãe, ou de qualquer outra pessoa, não. Você vai viver uma vida em abundância comigo. Deus diz assim, ó, você quer diferente? Então eu tenho que tirar, eu tenho que quebrar, eu tenho que tirar tudo do seu passado. E Jesus é o nosso maior exemplo. Sabe por quê? A Bíblia diz, lá em Filipenses 2, que ele mesmo sendo Deus, ele não se usurpou, ele não se comparou ser igual a Deus. Antes mesmo ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Você está disposto a se esvaziar de si mesmo, de tudo que você tem, de tudo que você é, e assumir uma posição de servo do Senhor? Jesus, ele fez isso. Só que isso tudo que eu estou falando para você só vai acontecer se você fizer isso aqui, ó. Dá um passo. Abraão estava aqui, ó. Sai da tua terra e da tua parentela. É uma ordenança. Sai. Ele precisa sair. E você? Está disposto a dar esse primeiro passo? Você está disposto a dar esse passo para andar com o Senhor? A nossa fé não é pelo que ouvimos, não é pelo que a nossa fé ela deve ser guiada pelo que ouvimos, não pelo que vemos. Eu ouvi de um amigo que está até aqui, um amigo não, posso dizer que ele é meu namorado.
E ele me ensinou uma coisa que eu achei muito interessante. E aplica muito nessa mensagem, eu falei, eu vou falar. Ele falou uma coisa muito interessante sobre fé. E ele sabe que uma das coisas que mais me atrai na minha vida é a fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos, mas a convicção dos fatos que esperamos. Isso é o que a Bíblia cita sobre fé. E ele falou assim, Karine, fé é o seguinte. Imagina que aqui tenha um abismo muito grande. E fé é você fazer isso aqui, ó. Sabendo que Deus, Ele já preparou uma ponte para você passar. Sabendo que Deus não vai deixar você cair. Isso é fé. Eu não consigo ver, mas mesmo sem ver, eu dou um passo. Você está disposto a dar um passo na sua vida hoje para mudar toda a sua história? Karine, mas como é isso? Como é que eu faço? E Deus diz assim, perdendo. O melhor destino é caminhar comigo. Em Hebreus 11:39 diz assim, todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa. E eu já estou encerrando. Karine, Abraão morreu, ele não viu a promessa sendo cumprida. Eu não estou entendendo. Você vem aqui, fala um monte de coisa, e agora disse que ele não recebeu a promessa. E aí eu falo para você, porque dependendo do teu nível de fé, e da caminhada que você tem com ele, chega uma hora que você perde tanto, mas você perde tanto, que ele fala assim, agora você precisa perder mais isso. Aí você, Senhor, mas o Senhor vai estar comigo? Então pode tirar. Você aprende a perder tanto, porque você entende que andar com ele é melhor. Andar com ele é melhor do que receber a promessa. O destino é uma consequência de uma vida com Deus. E aí, hoje ele está te chamando para o reencontro, ele está te chamando pelo teu nome. E ele está te chamando, vem orar comigo, vamos jejuar comigo, vamos para o monte juntos. Ele está com saudade de ouvir tua oração, a tua súplica, como foi colocada aqui pelo pastor. A oração é importante, mas ele quer a tua presença. Quanto que você está disposto a se desprender do material, do social, do familiar, para ter uma vida com Deus? Ei, Deus supre toda a sua necessidade. Deus, Ele tem bênçãos reservadas para a sua família nessa manhã. Hoje Ele te chama pelo nome, traz uma bênção especial para você e para sua casa. Você vai sair daqui com uma bênção especial. Receba hoje essa bênção. Receba hoje o seu nome. Ouça a voz de Deus falando no seu ouvido. Em nome de Jesus. Amém? Pastor. Vamos orar? Irmãos que puderem ficar de pé. Quem está aí na live, obrigada. A salva de palmas para Deus. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque ouvimos a tua voz e entendemos, ó Pai, que para cumprimento do nosso chamado, do nosso propósito, precisamos andar contigo, Senhor Deus. Moisés, ele reconheceu isso também na sua caminhada. Ele falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça ir. Que hoje, nesta manhã, possamos fazer esta oração. Se a tua presença não estiver em nós, não permita-nos dar um passo, Senhor Deus. Mas se tu for conosco, que possamos a cada dia dar um passo para o nosso chamado, para o cumprimento do nosso ministério, Senhor Deus. Pai, porque cremos nas bênçãos que foram ditas lá em Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E bênção, essa palavra quando eu lembro, Senhor Deus, fala de bem-aventurança, fala de coisas boas, Senhor Deus, fala de prover, ó Pai. E cremos, Senhor Deus, que Tu já está provendo tudo em nossa casa, em nossa família, Senhor Deus, na nossa mente, na nossa coração. Ó Senhor Jesus, toma cada vida
vida aqui representada, cada lar, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, neste dia entender, ó Pai, o que Tu desejas para o nosso coração e cumprir o Teu chamado, Senhor Deus. Fica conosco, abençoa, Senhor Deus, cada um que está nos ouvindo, Senhor Deus, nesta live, que eles venham sentir a Tua presença e o Teu poder, como sentimos nesta manhã, Senhor Deus, o Senhor passeando por esta casa, Senhor Deus, e se revelando aos nossos corações, Senhor Deus. Senhor Deus, com ousadia, Senhor Deus, do Teu nome, Senhor Deus, eu declaro bênçãos a todas as famílias que estão nos ouvindo, uma bênção especial, que essas famílias, essas pessoas venham aqui voltar e testemunhar para a honra e glória do nome do Senhor, esses milagres que posso ver com os olhos da fé acontecendo, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Obrigada, Senhor Deus, é o que nós Te pedimos neste momento e Te agradecemos. Amém e amém.